Hoje eu quero fazer para você 3 perguntas. O que você faz ao sentir medo? Você tem deixado saudades por onde passa? E como mãe, qual tem sido o seu exemplo e conselhos aos seus filhos? Estes são alguns dos assuntos que eu quero trazer para você no devocional de hoje, segundo Crônicas capítulo 20, 21 e 22. No capítulo 20, no versículo 3, e do versículo 5 ao versículo 12, a palavra de Deus fala sobre a vitória de Josafá sobre os moabitas e sobre os amonitas. E o que chama a atenção é que era um grande exército, na verdade, 2 grandes exércitos, vindo contra Josafá. O que uma pessoa numa ocasião dessa, ela sente? Alegria? Prazer? Satisfação? Ou seria medo? A palavra de Deus diz assim no versículo 3. Veja só. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Essa atitude de Josafá, quando ele sentiu medo, é a atitude que todos nós devemos ter em meio às ameaças, pavores que enfrentemos. Ele propôs um jejum. Esse jejum, ele não era para obter de Deus algo como uma barganha. Não. Porque com Deus nós não barganhamos. O jejum, ele foi uma forma de se colocar na total dependência de Deus, se humilhando perante Deus, reconhecendo que só Ele era o Senhor e que somente dele poderia vir o socorro. E veja que interessante o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 5 até o versículo 12. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que palavras lindas, que oração profunda. Agora você observou que quem fez esta oração foi um rei? Ele não ficou resistente a se humilhar perante Deus e diante de todo o povo. Ele não ficou
preocupado com a sua imagem, postura, nada disso. Porque o que ele poderia esperar dos homens? Ele se colocou diante de Deus. E talvez é exatamente isso que está faltando para que Deus possa te exaltar. No versículo 17 e no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: veja o que o filho de Zacarias, Jaaziel, ele, possuído pelo Espírito de Deus, falou a Josafá e a todo o povo. 17 e 21 diz: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que palavras magníficas! Deus, com a sua infinita glória, grandeza e majestade e misericórdia, ele tomou a frente dessa batalha. Sabe o que me chama a atenção? O fato de Deus garantir a vitória através desta profecia não significava que Deus estava falando para todos cruzarem os braços, ficarem em suas casas. Não, de forma alguma. Eles tiveram que se posicionar rumo à batalha. O ato de colocar um coral à frente dos soldados demonstrava que a guerra, naquela ocasião, pertencia ao Senhor dos Exércitos. Deus estava lutando por eles. Nos dias de hoje, diante dos desafios que muitas vezes nos atemorizam, devemos colocar diante de Deus as nossas batalhas, mas não cruzar os braços. Temos que ir à luta e crer que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, lutará por nós. No capítulo 20, no versículo 35 ao 37, quando mostra o reinado e a morte de Josafá chegando ao fim, o seu reinado chegando ao fim e, consequentemente, a sua morte, diz a palavra de Deus assim: depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Depois dele ter tido uma grande vitória, vinda de Deus, ele se aliou com Acasias, um homem, um rei que era completamente contrário aos ensinamentos do Senhor Deus. O fato de sermos de Deus não significa que Deus estará em todos os nossos planos, pois existem planos que não estão de acordo com Deus, como o caso de Josafá, que entrou em acordo com Acasias. Deus não estava a favor deste plano. Por isso devemos estar atentos para que em todos os planos, projetos e propósitos não
devemos retirar a nossa confiança e dependência de Deus. Porque se tirarmos, então Deus não estará neste plano, não estará neste propósito, não estará neste projeto. No capítulo 21, no versículo 20, quando fala sobre o reinado de Jeorão, diz: era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ele não deixou saudade nos 8 anos que ele reinou. Você tem deixado saudade por onde passa? As pessoas com quem você convive encontram em você o que acrescenta em suas vidas? Existem pessoas que, em vez de deixarem saudade, deixam alívio quando não estão presentes. Por onde passamos, devemos exalar o bom perfume de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E não deixar, por onde passamos, o cheiro da morte. No capítulo 22, no versículo 3, a palavra de Deus diz sobre o reinado de Acasias e diz: sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Que mãe perversa! Quais são os conselhos e, sobretudo, exemplos que você, mãe, tem dado a seus filhos? O proceder de Atalia influenciou o seu filho Acasias a um péssimo reinado, tanto diante do povo como principalmente diante de Deus. Se os conselhos, mensagens do devocional de hoje te ajudaram, então clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e envie para todos os seus contatos, porque assim nós vamos alcançar pessoas que receberão o Evangelho puro e simples. Coloque no seu story, também pode postar nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário e o seu like. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã a gente se encontra.